não basta, é só um tema, não basta. Segundo Reis 14 e 2 Crônica 24. Então, nesta manhã, eu quero falar um pouco sobre Joás. Quando eu falo de Joás, eu falo de obreiro, falo de eminência, falo de sacerdócio. Não quero me prender, embora esteja estudando o assunto, não quero me prender em saber quem matou Joás. Não precisa ler, anote se desejar. Segundo Reis 12, 21, se foi Josacá, filho de Semeate, ou Josabade, filho de Somer, como, ou talvez, Zabade, filho de Semeate, ou Josabade, filho de Sinrite. 2 Crônicas 24, 26. Isto vai ficar para o livro. O que eu quero falar nesta manhã é um pouco sobre a vida de Joás. Temos aprendido muito cedo que devemos sempre ouvir os mais velhos. Devemos sempre dar atenção para aqueles que já viveram mais do que nós. Embora a experiência não seja a grande fonte de consulta, considerada os mais exímios meios de conhecimento, senão não haveria faculdade, mas é impossível nós sobrevivermos e caminharmos se não tiver um pouco de experiência. E muitas das vezes temos que nos apropriar das experiências alheias para que tenhamos sucesso nos nossos passos. Então eu começo dizendo, não basta começar bem uma atividade, seja governo, seja ministério, etc. É imprescindível que termine bem, não só começar, mas terminar. O rei Joás, filho de Acasias e Zíbia, reinou por 40 anos em Judá. Desde os 7 anos de idade, ele já estava em eminência e reinava. E no capítulo de número 12, verso 2, que está aberto na sua Bíblia, diz: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias que o sumo sacerdote Joiada o dirigia. Joás foi bem sucedido nesse período de 40 anos, começando aos 7, mas enquanto ele estava sob a tutela de um sacerdote, de um líder. Não basta começar bem. Houve um tempo, veja o verso 7, houve um tempo que Joás chegou a ser mais cuidadoso do que o próprio sacerdote. Parece estranho, mas é isso mesmo. 7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Ele disse: por que não reparais as fendas da casa do Senhor? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-os em prol das fendas da casa. Observe que o próprio rei Joás, ainda muito novo, talvez com seus 30 anos ou algo, tinha o cuidado, o zelo de cuidar da casa de Deus até com mais equidade do que os próprios sacerdotes. Depois da morte do sumo sacerdote,
causa de Joiada, Joás desviou-se. Enquanto ele tinha um pastor cuidando dele, enquanto ele estava sob os cuidados do sacerdote, mas com a morte de Joiada, desviou-se do Senhor e seguiu o conselho de certos príncipes de Judá e permitiu até mesmo a idolatria em Judá. 2 Crônicas 24, 7, eu faço questão que leiamos esse texto. 24, 17 e 18. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostaram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Isso aconteceu com a morte do sacerdote Joiada. Permita fazer um parênteses para dizer uma coisa que eu vivi na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Havia um pastor daquela cidade, muito abençoado, lutava e lutava para manter sua igreja em ordem, pastor de uma igreja pentecostal, dessas mais antigas. E assistia a cena mais triste que qualquer um de vocês poderia assistir. A família dele, até então, vivia na mais perfeita ordem. O corpo dele passou 48 horas sendo velado, até que chegassem alguns parentes. No segundo dia, que estava sendo velado o corpo do pastor, já havia chegado com toda a sua família. E lá estava sua esposa e suas 3 filhas, todas. Estou contando uma história de quase 48, 49, 50 anos atrás. 50. Quando não tinha nada do que existe hoje. Nada. Tudo que você vê de coisa mundana que existe hoje, naquele tempo certamente não existia. A não ser que Jezabel tivesse mandado alguma coisa lá de trás. Chegou a esposa do pastor e as 3 filhas, maquiadas, de roupas bem curtinhas, uma saia que chamava-se diabolicamente de mini saia, sapato que nem motosserra cortava o salto. Chegaram para o velório. A mulher do pastor e as suas filhas só esperaram ele morrer. Não suportaram a pressão 48 horas. Parece até que eu estou pregando em um culto fúnebre. Eu podia muito bem estar pregando para uma família enlutada, né? Morreu o sacerdote Joiada. Joás se desviou, seguindo os coleguinhas, os rapazes, e entrou por esse caminho tortuoso. Então Deus enviou profetas para advertir a nação, mas eles não deram ouvidos. No mesmo capítulo, verso 20. 24, 20. Eles não deram ouvido. Do 20 ao 22. Todos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras,
por mandado do rei Joás, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joiada. Só um parêntese. Joiada foi que o criou, juntamente com a sua irmã. Joiada foi o que o fez rei. Ele tinha 7 anos de idade. E Joiada o fez rei. E governou para ele. E como que uma criança de 7 anos podia governar? Prossigamos. Joiada, pai de Zacarias, que lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho. Prossigam. O qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. O que faz? O risco de uma pessoa que começa bem, sob a tutela de alguém, quando está na casa dos pais, enquanto está casada, ou algo, enquanto está na igreja, enquanto é cooperador, enquanto é diácono. Porém, além dos castigos impostos sobre Joás por Azael, rei da Síria, você pode ver os castigos que vieram. Veio o castigo do Senhor e mais os castigos impostos por Azael. Se vocês me permitirem, eu ia ler essa escritura numa outra tradução, porque a tradução de Crônicas não fica tão bem clara como nós podemos ver nesta tradução do capítulo. Mas vocês podem acompanhar aí. Eu vou ler apenas numa outra tradução, mas vocês podem acompanhar. É o verso 17 e o verso 18. 12, 17 e 18. Nessa época, segundo Reis, nessa época, o rei Azael da Síria atacou a cidade de Gade e a conquistou. Depois resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jeorão e Acasias, que haviam sido reis antes dele, haviam separado para Deus tudo aquilo. Junto com essas ofertas, estes tesouros, ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e do palácio, e mandou tudo como presente para o rei Azael. Então Azael desistiu de atacar Jerusalém. Agora veja no capítulo 24, a mesma história. 2 Crônicas, capítulo 24, verso 23 e 24. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as suas altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Deus eterno, o Deus de Israel, deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Assim, o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Veio o castigo de Deus, veio o castigo através dos sírios, e eles foram sucumbindo. Quando você ler o verso, não precisa ler, em 2 Crônicas 24, 25 e 2 Reis 20, 12, então você constata que vieram os seus servos, os servos de Joás,
conspiraram contra ele por causa do sangue de Zacarias. Joás pensou que Deus havia esquecido. Jesus mencionou isso. O próprio Senhor Jesus mencionou isso. O sangue de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, que se levantou. O risco de você calar a boca de alguém que está te exortando. Esse é o Zacarias. Esse é o papai. Esse é o filho do pastor. Esse é o filho do sacerdote. Esse é mais um que quer se intrometer no governo. Os próprios companheiros deles, a sua segurança, conspiraram contra ele por causa do sangue de Zacarias e o mataram enquanto dormia na sua casa ou na sua cama, na casa de Milo, na cidade de Davi. Porém, não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Leia sempre Reis e leia sempre Crônicas. Já desde o domingo passado eu venho chamando a atenção para isso. Amados, que Deus nos ajude a começarmos bem e terminarmos bem. Que Deus nos ajude a termos o devido posicionamento, porque não fugiremos e não nos faltará juízo. No parágrafo 91 da mensagem Deixando Escapar a Pressão, diz o profeta: há pessoas tentando personificar o ministério, alguém que não tem sido chamado para tal. Você tem que ser ordenado por Deus. Isto tem que ser Deus, não algum aperto de mão, alguma história sentimental, mas isto vem sobre a base do sangue de Cristo derramado a seu favor. É sua fé no que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Se você não, caso contrário, você vai explodir, Joás. Você vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar em seus dedos e você irá embora. Fica por um tempo, explode e sai cheio de razão. Pisaram no meu pé, falaram da minha filha, falaram do meu marido, falaram da minha família. Olha, pela minha família eu morro, mato. Se tocar na minha família, eu viro uma fera. Tu falas como maluca, você fala como maluco. Você deve sangrar e morrer pela bandeira ensanguentada de Cristo no Calvário, por aquele que morreu por você. Isso não deve tirar o teu sentimento familiar, mas não coloque isso acima do amor de Cristo, daquele que te aceitou incondicional. Por quê? Porque a tua família vai te deixar, a tua família vai te abandonar. Essa tua filha pela qual tu briga com todo mundo hoje, amanhã ela arruma um homem e vai embora, e não vai te receber na casa dela. Porque se ela quisesse viver sob a tua tutela, ela não casaria. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quer brigar? Brigue pela palavra. Brigue pela igreja. Brigue pela palavra. E traz a tua família para o redil do Senhor. Eu mencionei a vocês recentemente um parágrafo que a mensagem não está circulando em nossas mãos, mas é fundamental, da mensagem Largata, Gafanhoto, Locusta e Pulgão. E aproveito
para dar um puxão de orelha em você que questiona o que é pregar mensagem. Pregar mensagem para alguns determinados grupos no Brasil só é mensagem se a cartilha, se o sermão, se o esboço que vem à tua mão é da gráfica fulana e de tal. Hoje nós temos 11 gráficas no Brasil. Hoje nós temos 11 editoras editando mensagem do irmão Brana. Mas para alguns grupos sectários, só é mensagem se for de capa da cor tal e tal e tal. Tu estás mais enganado do que um laodiceiano. Com uma verdade na mão, com uma luz na mão, andando às palpadelas. O profeta diz, ai da igreja se ela fosse ser julgada pelo espiritismo. Ai da igreja se fosse ser julgada pelo catolicismo. Ai da igreja da noiva se fosse ser julgada pelas igrejas tradicionais. E eu diria, e ai dessas denominações onde há muitos eleitos, e ai das denominações onde há muitos eleitos, se fosse julgado por determinados tabernáculos sem misericórdia. Céu é só se passar pelo filtro daquele tabernáculo. Só é mensagem se for editada pelo grupo tal e tal e tal e tal e tal. Não, irmão, nós somos seguidores da mensagem de um profeta William Branham. Nós não somos seguidores da mensagem da gráfica tal, do tabernáculo tal, da igreja tal. Os originais é que determinam. Os originais é que determinam. Pode haver alguma deturpação aqui, ali, acolá, em nomes. Divergência, separação, alguma coisa. Coisa sem pé, sem cabeça, que não interfere em coisa nenhuma. Entendeu? Mas o conteúdo da mensagem é a mesma. Todas as mensagens apontam para Cristo, apontam para o Calvário e revelam o ministério do sétimo anjo. O que é que você quer mais? Para ter uma florzinha aqui, uma florzinha ali, só gera contendas. Então, nessa mensagem que não está na tua mão, mas a voz de Deus diz que é do profeta William Branham, ainda bem, ainda bem, ainda bem, que é a voz de Deus que está dizendo. Porque eu cheguei numa cidade aqui no sul do Pará, eu cheguei aqui numa cidade do sul do Pará, a 1.100 quilômetros de Belém, e citei isso aqui assim, nessa convenção aqui, nós estamos agradecidos, porque existem muitas pessoas orando por nós. A exemplo do que o profeta cita, e levantei uma mensagem, do que o profeta cita nessa mensagem, que aconteceu ali em Boston, quando ele diz, o sucesso do encontro em Boston, não é a tribuna, não sou eu aqui em cima, são duas irmãs que estão há 8 dias ajoelhadas aqui embaixo do púlpito, orando pelo sucesso dessa campanha. Quando eu disse isso, foi uma explosão de fé. Todo mundo pulava e gritava, foi uma coisa maravilhosa. Levantou-se um pastor ao meu lado e disse, pastor Eliezer, por favor, como é o nome da mensagem? Aí eu, mensagem fulano de tal. Eu disse, mas eu não recordo dessa mensagem. Eu disse, não, irmão, essa mensagem, ela não é editada na sua denominação. Sei lá se é de Deus isso. Sei lá se é de Deus isso. Eu acabei de dizer que o irmão Branham tinha dito, estou com a mensagem na mão. A explosão, o Espírito Santo testemunhou aqui. E o que é que tem de revelação nisso? O irmão Branham só está dizendo que 2 irmãs estão orando. Mas como aquilo não saiu do concílio daquele ministério, não é de Deus. É isso que é a mensagem? Portanto, se há algo errado, eu vou ler como o irmão Branham prega, estou tempo exclamando, se há algo errado na igreja hoje, que ela está levando, progredindo do jeito que deveria fazer, é, na minha opinião, que devemos voltar e descobrir exatamente o que está errado. Se a igreja está enferma,
Se há doença no meio da igreja, doença do pecado, então temos que descobrir o que o médico receitou e ver se os nossos pastores farmacêuticos estão nos dando a receita certa. E lembrando-se, você não pode acrescentar algo a uma escritura bem diagnosticada, porque caso contrário você vai matar o paciente, matar os ouvintes. E talvez, não digo que o fizemos, mas se alguns de nossos farmacêuticos, digo eu, de nossos pastores, têm acrescentado algo à receita de Deus, se acrescentaram, estão matando o paciente, deixando-os morrer no pecado. Criamos tanto legalismo, que mais levamos a pessoa ao pecado, a desacreditar de que voltar ao Calvário. É impossível, irmão, seguirmos avante, nos tornarmos cristãos, sermos bons filhos de Deus e fazermos parte da noiva de Cristo, se não olharmos para o Calvário. É uma tolice. Eu quero encerrar com um pensamento contido aqui em Reticências, na página 83. Agradeço o pastor Levi pela lembrança. É um Joás, só que o nome desse Joás aqui chama-se João. João Batista, que começou como Joás, ouvindo a voz, submisso a um sacerdócio. No começo ia tudo bem na vida de João. Cresceu em estatura e em graça e em unção. No momento certo, assim como Elias, ele se manifestou e veio confrontando o quê? A situação política, social e econômica, assim como Elias havia feito em sua época, e que sabemos são esferas da atuação de Jezabel. Se você observar os sermões de João Batista, você vai ver essas três áreas vinculadas. A multidão interrogava João dizendo: o que faremos, pois? Os publicanos lhe perguntavam: o que devemos fazer? Os soldados lhe interrogavam: e nós, o que faremos? João lhes falava sobre a forma de se negociar economia, de se cobrar impostos, política, e de agir com as pessoas necessitadas e com a classe trabalhadora sociocultural. O profeta William Branham disse que João Batista seria um homem-chave com uma missão clara. A missão de João seria ser o precursor de Jesus Cristo, com o fim de preparar o caminho do Senhor, e só isso. João, desde cedo, ouviu sobre o anjo que lhe predisse o seu nascimento, a sua chamada, a sua missão e o que deveria fazer. João Batista estava tão consciente do seu objetivo que não teve dúvidas e começou seu ministério de forma correta. Ensinou, corrigiu e batizou. Tudo ia bem. João viu com seus próprios olhos o surgimento da maior promessa de Deus à humanidade, o Filho prometido, o Cordeiro de Deus, e o batizou. João deveria ser o mais influente apóstolo de Jesus, porém, não discerniu que daquele momento em diante seu ministério havia terminado e jamais deveria ter continuado ministrando. Entretanto,
os evangelhos revelam a atuação do espírito de Jezabel em um profeta. E a causa e o que levou o desastre de um ministro desatento. Esse profeta não se deu conta que seu ministério era ao lado do Senhor Jesus e começou a buscar discípulos para si. Enquanto as multidões, Jesus pregava para as multidões, João pregava para apenas algumas pessoas. Ele deve ter tentado de tudo, sendo hoje de campanha de marketing, a folhetos com promessas. E se vivesse aqui em Belém do Pará, ele teria se utilizado da imprensa, do rádio, da internet, de carro-som, ou até realizado campanha de prosperidade, quebra de maldição, fogo santo, reunião de empresário, terapia do amor, ou até se candidatado a um cargo parlamentar para ir para Brasília, tirar presidente, combater presidente e ganhar uns trocados de corrupção. João Batista representa muitos obreiros que vemos hoje. Joás começou bem ao lado de um sacerdote. No começo movem-se em direção ao chamado, depois querem ir paralelos ao mover e em seguida simplesmente se perdem pelo caminho. E muitos perdem mais do que o seu chamado. Perde rebanho, perde família, perde ministério e perde até a vida. Há pastor que não é capaz de se vergar, humilhar-se, arrepender-se e pedir perdão à igreja e aos companheiros e recomeçar tudo de novo. Na verdade, raramente você vê um pastor pedir perdão para alguém. Ele fica sempre esperando que alguém o procure para pedir perdão, porque ele é todo poderoso. Prefere ver o rebanho esfacelado do que ceder a congregação ao outro obreiro. Deveria esse pastor seguir o exemplo daquela hebreia, ante o julgamento de Salomão, do capítulo 3, verso 26, de 1 Reis. Ela preferiu ceder o seu direito e entregar o seu único filho àquela companheira. Encerrando, a insistência de João Batista em continuar como Joás, com um ministério paralelo, fazendo frente à joiada. João Batista fazendo frente a Jesus. Criou com isso intriga, facção, blasfêmia, prisão e morte. João confronta Herodes diante do povo e a partir de então perde a sua liberdade. Depois perde a sua cabeça. Cabeça que rolou desde quando ele continuou pregando e difamando, que culminou no cárcere quando desacreditou da revelação sobre o Messias e da comissão de Jesus. O mesmo que disse, é o Cordeiro de Deus, mas insistiu em continuar. Depois disse, tenho dúvidas. Vá a ele perguntar se é o mesmo. Jesus não deu confiança. Jesus não lhe deu confiança, porque Jesus sabia que havia encerrado o ministério dele há muito tempo. Jesus se afastou dele. Saul não perdeu a salvação, mas Deus se desviou dele. Você não perde a salvação, mas a sua atitude afasta Deus de você.
e você entra no processo de purgação. Você vai chegar do outro lado, mas o eleito tem que purgar tudo aqui pela sua falta de discernimento. Como isso aconteceu? Herodes estava vivendo em adultério com Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Herodias, a exemplo de Jezabel, era uma mulher manipuladora, inescrupulosa, adora deuses romanos e criada em uma cultura onde a sensualidade é uma das formas de poder, como hoje há no Brasil e no mundo. Quanto mais ela se despir, quanto mais ela requebrar, quanto mais tirar fotos sensuais, mais famosa e mais importante ela se torna. Sua filha Salomé segue-lhe os passos e no palácio encanta o rei com uma dança, a ponto de Herodes prometer-lhe o que quisesse. O que Salomé pede? O que sua mãe quer? A cabeça do profeta. Por sua vez, João Batista, ao perder o tirocínio e a mensagem, decidiu atacar o rei e expor o erro dos outros. Sai do ministério, cai logo no outro. Algo que conhecemos muito bem em nossos dias. Ou será que nós nunca vimos um pastor falando mal do outro? Uma rodinha de ministros derrubando os outros, seja na igreja local, seja nos encontros regionais ou nos encontros nacionais ou internacionais. Porventura não sabemos disso? Esse espírito que campeava nas denominações, hoje campeia no seio do companheirismo. Mas os genuínos filhos de Deus, aquilo que chamamos de noiva, está fora. Estamos fora. Diga comigo, eu estou fora. Diga aqui tem reserva. Há reserva de domínio aqui. Quem controla uma conversa é quem ouve. Se alguém vem trazer esse tipo de conversa e diz, aqui não. Aqui não. Recentemente eu vi o pastor Divino Pedrosa, de Minas Gerais, e o pastor Jailson Coutinho, da Bahia, ambos dizer isso. Devemos ter postura para demonstrarmos na igreja local o mesmo perfil que apresentamos nas convenções nacionais. Pois nos encontros ministeriais agimos como os mais fraternos irmãos, porém, quando retornamos às nossas cidades, somos inimigos irreconciliáveis. Deus detesta 2 pesos e 2 medidas. Não sejamos um João Batista e muito menos um Joás. Seja quem você é e esconda-se ao pé da cruz.